Deus te abençoe. E nós todos podemos dizer, irmãos, aquilo que está no Salmo 46, verso 1. Está aí no boletim, se você desejar, leia comigo agora. Vamos declarar essa grande verdade bíblica. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Pastor Daniel, pastor da Igreja Batista no Guanabara, em Campinas, foi pastor por muitos anos da primeira Igreja Batista de Três Pontas, no sul de Minas. É o nosso pregador dessa noite. Ore ao Senhor, esteja com os ouvidos bem atentos àquilo que o Senhor tem a dizer. Boa noite, meus irmãos. Que bom estarmos juntos mais este momento. E a minha primeira palavra nesse momento é minha e da Ângela. Ela não sabe que eu vou falar isso, mas ela com certeza apoia. Se não, depois a gente acerta, né? Mas ela, com certeza, comigo agradece os irmãos e o pastor, e a família do pastor e toda a liderança da igreja, toda a igreja, pelo carinho demonstrado conosco e por todo esse tempo. Muito obrigado pelo carinho de cada irmão, de cada irmã. Muito obrigado mesmo, uma alegria para nós em estarmos até agora com os irmãos. Eu não tenho cano estourado lá em casa não, tá? Mas eu tenho que passar em Varginha, pegar uma encomenda e levar para Campinas amanhã, então. Mas que Deus esteja abençoando muitos irmãos. Gostaria também de pedir, pastor, uma gentileza. No próximo domingo nós teremos uma assembleia extraordinária lá na igreja para demitir o pastor. Não é para demitir o pastor, né? Mas é porque a casa ao lado da igreja está à venda. A igreja fica no terreno, o templo, as instalações, e tem uma casa ao lado que dobraria o tamanho da propriedade da igreja, que é pequena, né? De 370 metros, passaria para quase 800 metros quadrados. E é um desafio para a igreja adquirir isso. É um desafio. E domingo nós teremos a assembleia para tratar desse assunto. Então gostaria que os irmãos orassem pela Igreja Batista no Guanabara, para que Deus dê o querer da vontade dele no coração da igreja. Que a gente não faça nada da nossa não, mas aquilo que é de Deus. Posso contar com a oração dos irmãos? Amém? Muito obrigado. Tá bem? Meus irmãos, nós falamos sobre fortalecimento espiritual. Fortalecei-vos é o tema. Eu quero trabalhar com os irmãos Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Daqui a pouco nós leremos o texto. E dentro do tema fortalecei-vos, nós vimos ontem à noite que nós temos um fundamento que é o Senhor Jesus, que é Deus, que é a palavra dele, é Ele que nos fortalece. Nós vimos hoje pela manhã que nós precisamos ser fortalecidos para cumprirmos a finalidade, a nossa missão, a nossa função. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesse tempo que nos resta agora, sobre o fortalecimento, né? Fortalecei-vos com fidelidade espiritual. Isso é muito importante, meus irmãos. Pensarmos em fidelidade. Fidelidade, a palavra ser fiel, né? O adjetivo de ser fiel, o termo fidelidade, é a qualidade daquele que é fiel, não importam as circunstâncias ou os fatores, sempre será fiel. E aí eu penso que dentro de tudo isso, nós temos que olhar para nós mesmos, para a nossa vida, para o nosso coração, de uma forma figurativa, é claro, mas deixarmos que o Senhor trabalhe no nosso coração. Como o pastor Tarcísio disse agora, estarmos com os ouvidos atentos ao Senhor e pensar, eu tenho sido fiel ao Senhor? Ou talvez então a pergunta seja diferente para alguém. O que é fidelidade? Como experimentar a fidelidade com o Senhor Jesus Cristo? Efésios 2, versículos 8 ao versículo 10, a palavra de Deus, ela nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Vamos falar com o Senhor nesse momento? Pai, muito obrigado, porque o Senhor é esse Deus que nos fortalece, esse Deus que é fiel, esse Deus que está sobre todo nome, ó Deus, que é maravilhoso, que é o autor de toda a vida, o autor do amor, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor é. E muito obrigado, Pai, porque nós podemos celebrar ao Senhor pelos 103 anos de organização dessa igreja, de história dessa igreja, e também podemos, nesse momento, olhar para a sua palavra, nos prostrarmos diante do Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Seu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, mostre toda a verdade às nossas vidas e convença, Pai, cada um de pecado, de justiça e de juízo, e edifique cada coração também. Nós oramos, clamamos e o fazemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, quando olhamos para todo esse assunto, vimos de manhã sobre Atos capítulo 19, a formação da igreja lá em Éfeso, vimos vários textos, falamos muito sobre fortalecimento, os sinônimos, tanta coisa que nós vimos. Nós estamos bem aprofundados no contexto da formação da igreja em Éfeso, bem no objetivo também daquilo que Paulo escreveu, pela inspiração do Espírito Santo, é claro, quando ele escreve essa carta, e ela foi fundamental lá para os irmãos em Éfeso na época, e também é fundamental para nós hoje, entendermos a relevância de fortalecermos no Senhor. O texto que nós lemos aqui, desde o versículo 1 até o versículo 10, nós lemos do 8 ao 10, nós vemos que é o capítulo onde Paulo descreve a maravilhosa graça de Deus. Como disse ontem, né? O Dr. Russell Shedd tem um livrinho bem pequenininho, né? Tão grande salvação, que ele diz tudo aquilo que o Senhor fez pela nossa vida. E neste texto, Paulo descreve a atuação que eu digo que é uma atuação sobrenatural, atuação poderosa do Senhor em favor do ser humano. Em favor de quem? Da minha vida, em favor da vida de cada um que está aqui, em favor de todo ser humano. Ser humano morto no pecado e totalmente separado de Deus. Essa verdade que a palavra de Deus traz, tal qual o Josimar cantou, do amor do Senhor, só o amor que mostra isso para nós, que eu sou pecador e preciso do Senhor. Pois bem, essa realidade, ela era muito conhecida pelos irmãos. Eu fico imaginando, pastor Tarcísio, aqueles irmãos recebendo essa carta, lendo essa carta, sendo lida na reunião dos irmãos, dos discípulos em Éfeso, e aqueles irmãos que antes eram feiticeiros, magos lá, que tinham sua vida tudo desregrada, que viviam presos no pecado, confirmando tudo aquilo que Paulo estava escrevendo a eles, e tendo seus corações alegres, como nós cantamos aqui agora há pouco, alegres pela salvação em Cristo, alegres pelo amor maravilhoso do Senhor. A condição deles era de mortos no pecado antes de conhecerem a Deus, e também é a condição, como era a minha, como era a condição de cada um antes de conhecer a Cristo. E uma realidade que a palavra de Deus traz é a condição de toda aquela pessoa que ainda não abriu o seu coração para entender e para deixar o Senhor trabalhar na sua vida e se render à graça maravilhosa e transformadora do Senhor. Pois bem, o que chama atenção? Irmãos, chama atenção no texto, talvez o final do versículo 10. Final do versículo 10, a forma que Paulo termina a primeira parte, né? Nos versos, né, de 8 a 10, ele diz assim: nós precisamos viver de acordo com o que Deus nos criou em Cristo Jesus. Aquilo que Deus fez, a transformação. E por isso, irmãos, para vivermos assim, nós precisamos do quê? De fortalecimento espiritual. Eu não posso viver por mim mesmo, como lembrei ontem, né? João 15:5, Jesus dizendo aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. É interessante, irmãos, nós precisamos olhar um pouquinho para aquilo que Lucas registra como algo muito importante. Eu convido você a virar as páginas da sua Bíblia,
aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 20, agora, logo depois de Lucas narrar Paulo trabalhando lá em Éfeso, depois das viagens que ele continua, no capítulo 20, passado algum tempo, não é? Versículos 17 até versículo 38, o texto ele fala quando Paulo tem um diálogo de orientações finais e despedida com quem? Com os discípulos de Éfeso, que agora eram líderes espirituais, eram pastores reconhecidos na igreja, lá em Mileto. E com essas pessoas, com esses líderes, com esses pastores, Paulo fala algo que é essencial sobre a fidelidade. Lucas registra que aqueles discípulos que aprenderam com ele, aqueles pastores, o destaque aqui é a fidelidade que ele os chama, e eu gostaria de olhar aqui com você a partir do versículo de número 28. Paulo diz assim, Atos 20, 28, portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei dia e noite e com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar a herança entre todos os santos. Paulo está advertindo esses irmãos, esses pastores, advertindo-os, não é? De que no próprio meio deles sairiam alguns que seriam o quê? Infiéis. Por que precisamos do fortalecimento espiritual? Para agirmos com fidelidade. Interessante, irmãos, que também em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, 1 Coríntios 4, 1, todo pastor sabe de cor, não é? Porque é o quê? É o versículo, não é? Da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, mas 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2, Paulo escreve assim aos Coríntios: assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim, encarregadas, é que sejam encontrados o quê? Fiéis. O texto que está ali, olha, a tradução diz, é que cada um deles seja encontrado o quê? Fiel. Então, irmãos, a fidelidade, quando Paulo escreve isso, ele detalha o objetivo da sua missão: ser fiel e ser encontrado fiel pelos seus liderados. Hein, pastor Tarcísio? A gente passa naquele corredor ali, embaixo, né? Tem uma janela que dá para o gabinete do irmão. Os membros passam ali e olham, lá está quem? Se o pastor estiver lá, lá está o seu pastor. E os irmãos olham para o irmão, tem que ser encontrado o quê? Fiel. Não é opção, é dever. Mas é só com ele, não é? É com todos nós. Claro que haverá um acerto de contas com cada um que tenha a liderança, o ministério diante de Deus. Irmãos, há algo muito sério aqui, que deve ser, podemos dizer assim, vivido hoje. É a fidelidade de cada discípulo em Jesus. E a fidelidade, ela começa no fortalecimento espiritual dos seus líderes espirituais. Por isso a grande responsabilidade, para que esses líderes possam ensinar outros a serem fiéis também, que ensinem outros a serem fiéis. E isso Paulo fala a Timóteo no capítulo 2 da segunda carta, no versículo 2 também, 2 Timóteo 2:2. Agora, irmãos, quando olhamos para o texto aqui novamente de Efésios, capítulo de número 2, dos versículos de 1 até o versículo 3, nós encontramos Paulo falando de algo muito sério. Paulo fala do caminho da malignidade. Ele diz aqui que as pessoas, aqueles irmãos aos quais ele escreve, estavam mortos,
no caminho da morte, no caminho da destruição. Como ele diz aqui, do espírito que dominava o mundo, no qual o ser humano estava preso e está preso, do qual precisa ser liberto pelo poder da salvação em Jesus Cristo. Por que precisamos ser fiéis? Por que do fortalecimento e agir com fidelidade? Para podermos proclamar com fidelidade essa verdade aos corações. Para podermos ser testemunhas reais, vivas e, digamos assim, com o coração que arda por pessoas, como diz a campanha de missões estaduais, que possamos falar a toda a gente daquilo que Jesus fez no nosso coração, na nossa vida. Então, quando olhamos para isso, nós sabemos que nós vivemos em volta de pessoas que precisam de Jesus. E não podemos negar uma coisa muito importante. Hoje, nós vivemos num contexto, podemos dizer que nós vivemos pressionados. Por que pressionados? Nós vivemos pressionados, irmãos, por algo que eu vou chamar de descaminho. Que é o quê? Aquilo que nós podemos chamar, irmãos, de uma cultura religiosa e institucional vazia. Coral bonito cantando aqui, né? O irmão Josimar ia chamar de pastor de nome, né? Você viu que ele veio de blazer, irmão? Só falta, né? Mas o quê? Cadê o Josimar? Saiu? Não, tudo bem, não tem problema. Aí o que acontece? A gente está cantando, como ele falou ontem da adoração, né, da oração. Já imaginou se nós estivéssemos aqui, irmãos, simplesmente irmãos do coral, por um compromisso religioso? Aí, já imaginou se a gente estivesse aqui só por um compromisso religioso? Que coisa, né? Pastor, para com isso. Mas o quê? Só por um compromisso religioso? Hein? Olha, é hora eu vou vestir minha roupa, né, e vou para o meu compromisso religioso. O que é isso? Religiosidade vazia. Para que serve? Para povoar o inferno. Não tem outra coisa, não. Agora, nós vivemos, irmãos, uma coisa muito perigosa também, que é o fator da expressão gospel. O fator da expressão gospel. O que é isso? É cheio de entretenimento, mas totalmente vazio de espiritualidade. E também, nós podemos dizer, um esquema mundano que tenta desfazer tudo aquilo que foi dito por Deus, que ele viu que era muito bom que ele tinha feito. Aliás, o pecado sempre tentou fazer isso, estragar o muito bom que Deus fez, foi criado pelo Senhor. Então nós somos pressionados de todos os lados, todas as maneiras, de todas as formas, e precisamos ser encontrados fiéis no propósito do Senhor para as nossas vidas. Por isso, eu reforço a necessidade do fortalecimento. Fortalecei-vos com fidelidade espiritual. Quando lemos o texto que é o texto base do ano, né, Efésios 6:10, o verbo lá, como eu disse ontem, ele tem a ideia de continuidade e fortalecimento. Nunca para, sempre buscando fortalecimento. Em quem? No Senhor, para a glória do Senhor. Meus irmãos, pastor Tarcísio, tem aqui um instrumento de medir fidelidade? Fidelidômetro, tem aqui não? Ou acabou a pilha? Não tem. Alguém tem? Os irmãos que estão visitando, tem na sua igreja? Hein? Num tempo atrás, eu tinha que medir a temperatura, né? Você chegava, o diácono, pá, na sua testa, né? Tem aquele negócio lá. Aí, pá, na sua testa lá. Já imaginou se tivesse? Nós não temos, não é? Quais são as marcas da fidelidade? Como entender se alguém é fiel ou não? Não ao pastor, à liderança, simplesmente ao grupo em si, mas fiel a Deus e, consequentemente, fiel a tudo mais. Meus irmãos, existem marcas de fidelidade que são descritas na palavra, nas Escrituras. Essa fidelidade, ela não é simplesmente algo visível aos olhos humanos, mas é algo que é totalmente conhecível, perceptível aos olhos do Senhor. Por isso que
devemos ter fortalecimento com fidelidade. Agora, quando a gente olha para o texto, Efésios 2, 8, 9 e 10, não tem a palavra fidelidade ali. Tem na sua Bíblia aí? Na minha não tem, não. Por que fidelidade? Porque Deus já determinou um propósito para os crentes em Jesus, para a sua igreja, e ele deve ser cumprido. Por isso o fortalecimento. Então vamos lá. Fortalecer com fidelidade. Irmãos, fidelidade diante da graça salvadora. Quando pensamos no que Jesus fez por nós, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não é capacidade de vocês, mas é um dom de Deus. Irmãos, como não agir com fidelidade diante de uma prova tão comprovadora de amor, de compaixão e de misericórdia? Nenhum de nós merece nada, só compaixão, que somos atendidos em alguma coisa. Deus o quê? Ele age com compaixão, não por nossos méritos, merecimentos, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia. O versículo 8, então, que já destacamos, ele tem as palavras, porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Irmãos, graça é o favor imerecido, que é assim conhecido, uma bondade, um presente, uma bênção trazida ao ser humano por Jesus. Eu não merecia, não. Eu não merecia, nenhum de nós merecia nada. Mas Ele, pela sua graça, resolveu nos amar, perdoar o nosso pecado. E isso é o que Deus faz. Quando fala aqui, pela graça sois salvos, é curado, é preservado, é resgatado, tem a ideia também de protegido, porque estamos nas mãos do Senhor, como Colossenses 3, versículo 2, o apóstolo Paulo afirma também. A fé é não simplesmente o crer em alguma coisa, mas envolve a fidelidade, a confiança. Olha, eu tenho credibilidade nisso, não é? E a fé aqui, ela tem muito o sentido da confiança em Cristo para a salvação. É um dom de Deus, diz o versículo, é um presente. É o sacrifício que veio presentear a humanidade. Uma oferta sacrificial presenteadora. Quanta coisa Deus fez por mim. Por isso que eu devo ser fiel, agir com fidelidade. Não por mim, mas pelo que Ele fez pela minha vida. Pelo que Ele fez. Tudo foi dado pelo Senhor para que essa salvação operasse com poder na vida, e assim esse poder, podemos entender que ele é executado, ele é sobrenatural, ele é eficaz, mas tem um outro adjetivo ainda, ele é definitivo, ele não muda. Como Jesus diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Agora as ações humanas, diz o texto, não pelas obras, para que ninguém se orgulhe, diz o versículo 9. Por quê? As ações humanas são sem valor. Elas não vêm de obras humanas, porque as obras humanas são falhas, são egoístas, são presunçosas, mas vêm do altar de Deus para todo o coração que se rende a Ele. Um dos homens que foram mortos por causa de Cristo, Policarpo de Esmirna, no momento da sua morte, foi lhe dada a oportunidade de negar Jesus. Ele foi discípulo de João em Éfeso, dizem os historiadores. As últimas palavras dele foram as seguintes, as palavras, há 86 anos que o sirvo, e nunca ele me fez mal algum. Como poderei blasfemar meu fiel e Salvador? Fidelidade pela graça de Deus. Meus irmãos, Policarpo viveu até o último momento fortalecido em fidelidade espiritual diante de Deus. Agora, essa fidelidade, ela é fruto do fortalecimento espiritual, ela é fomentada pela graça de Deus na vida. E a pergunta é, como que está a nossa fidelidade ao Senhor
diante da grandiosa ação poderosa realizada através da salvação em Jesus Cristo. Nós viemos da viagem e eu estava até comentando com o Josimar, a gente falou, e a Ângela conversamos no carro. Eu tinha antigamente, eu tenho ainda o sem parar no carro, né? Mas não funciona mais, está lá só de enfeite. Então eu passava os pedágios o quê? E vinha a conta depois e pagava, claro, tinha que pagar, né? Não passava de graça não. Mas eu passava, sempre passava. Quando aqui coordenador, então a gente viajava aí com pressa, ia e voltava. E aí agora eu tive que parar no pedágio. Dois guichês só para atender aquela fila, eu parei no pedágio e fiquei lá pensando. A Ângela, no primeiro pedágio, ela estava recuperando as forças, né? Dormindo, né? E eu fiquei pensando, né, comigo mesmo, é complicado, né? Mas aí o que eu fiquei imaginando, refletindo? Isso é um exercício de paciência. Primeiro eu pensei, tem que voltar com sem parar. Esse negócio de ficar na fila não dá certo não. Mas depois eu pensei, não, é um tempo de paciência. De aquietar. Porque a gente gosta de tudo instantâneo, tudo correndo. Mas é um tempo também de pegar o folhetinho Jesus Cristo é a única esperança e entregar para a operadora do caixa lá. Depois que ela entrega o bilhetinho, né, e o troco, olha uma mensagem de Deus para o seu coração, Deus abençoe a sua vida. Ninguém recusa. Nenhuma delas recusou. Interessante. Outro dia nós estávamos evangelizando ali perto da igreja, no sábado pela manhã, vimos entregar o folheto, a mensagem, não, obrigado, hoje não. As pessoas recusam. E ler lá, Jesus Cristo é a única que? Esperança. Eu não sei se é o caso seu, mas nenhum de nós pode recusar a graça de Deus. O sacrifício, o amor que Ele fez por nós, através de Jesus na cruz. Ele fez pela minha vida, fez por todos nós. Não pode ser recusado. Isso é agir com fidelidade. Cristo mudou a nossa morte em vida e isso já basta. A fidelidade é a reação natural e por isso o fortalecimento é necessário com fidelidade espiritual no Senhor. Mas além da fidelidade, nós temos então, sermos fiéis por causa da graça de Deus, a fidelidade também, ela deve ser diante da transformação que aconteceu. Uma coisa é o que Jesus fez na cruz pelo mundo todo. Outra coisa é o que me alcançou, aquilo que me transformou. Pois bem, irmãos, o versículo 10, a declaração de Paulo, a declaração de confiança, convicção, podemos dizer assim, singular, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quando Paulo está falando aqui que fomos feitos por Ele, ele está dizendo, olha, Ele executou transformação na nossa vida. Nós não somos mais os mesmos. Ele mudou de dentro para fora. E essa mudança espiritual, ela é sobrenatural. Fomos feitos por Ele fez essa transformação sobrenatural, que pode ser traduzida, essa frase aqui, olha, nós somos como se fosse uma obra-prima, um artesanato que Deus fez com as suas próprias mãos, obra das mãos do Criador. Ele transformou, e Ele que fez. Porque, irmãos, Ele transformar um cidadão como eu, é só Ele, não é? A Ângela sabe a pessoa que eu sou, tá? Depois os irmãos perguntam para ela, não converso com ninguém, tá? Mas o quê? Porque quem que nos transforma? É o Senhor. Por quê, meus irmãos? Criados em Cristo Jesus, não somos uma imitação, mas uma criação espiritual de Deus, aquilo que Ele transformou. Para o quê? Para as boas obras, realizações benéficas que vêm do Senhor. Pois bem, a fidelidade ela acontece porque Ele nos transformou para sermos fiéis. Ele nos capacitou, concedeu a oportunidade, podemos entender o privilégio. E isso não vem das nossas habilidades, mas do poder fortalecedor dEle. Lembra lá de 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tantos outros textos que Paulo mesmo usa para dizer
que Ele fez coisas novas, fez coisas boas. Meus irmãos, a transformação sobrenatural executada pela graça de Deus na vida dos discípulos em Éfeso, que é espiritual, né? Definitiva, inabalável. Lembra lá que nós lemos de manhã os livros queimados, tudo aquilo que aconteceu? Sendo novas criaturas em Jesus, devemos ser fiéis. Não como um pagamento ou como uma parte de um contrato, não, de forma alguma. Mas por ser esta a verdade convicta espiritual que está no nosso coração. E os irmãos sabem que só compreende isso quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo não sabe o que é isso. Não sabe o que é transformação, regeneração. E por isso que o Espírito Santo trabalha no coração para mudar esse entendimento, para tirar da morte e trazer para a vida em Jesus. E esse é o convite de Jesus, talvez, para a sua vida, se você ainda não teve essa transformação. Igreja, nós devemos nos fortalecer no Senhor, vivendo com fidelidade, mantidos por Ele, para cumprirmos o propósito de refletirmos a beleza da criação de Deus através das nossas vidas. A fidelidade é por causa da graça de Deus, a fidelidade é porque Ele nos transformou, mas a fidelidade é na jornada preparada pelo Senhor nas nossas vidas. Olha o finalzinho do verso 10, quando o apóstolo Paulo diz: previamente preparadas por Deus, para que o quê? Andássemos nelas. Deus tem um caminho, uma história, uma jornada preparada. A história da vida dos salvos em Cristo, da igreja, 103 anos, já foi preparada pelo Senhor. Uma jornada que deve ser para a glória do soberano Deus, do dono da igreja, do Senhor absoluto. Meus irmãos, a declaração de Paulo, ela é muito interessante. Olha, Deus de antemão preparou aquilo que a igreja deve ser: o propósito, a graça e a salvação, a transformação, a nova vida, as realizações, a forma de vida, os princípios, a conduta e tantas coisas poderíamos elencar aqui. Não há necessidade de reinventar nada em cima daquilo que Deus já preparou de antemão. Hoje está um tal de inventar, não é? No início da pandemia teve batismo por online, lembra? Jogou uma água lá, lembra disso ou não? Absurdo, absurdo. E o povo fica inventando. Para que inventar? Só tem que o quê? Obedecer o único fundamento, não tem outra coisa. Existem dois verbos aqui, irmãos. Paulo fala previamente preparados, ou seja, preparado antes, bem antes, e o outro, para que andássemos, que significa andar, conduzir a vida, mas aqui no sentido de estar andando sobre algo no qual está ocupado, com dedicação, aquilo que Deus já preparou. Então, naquilo que Deus já preparou, já executou, que é a salvação, eu devo andar nele. Paulo diz isso em Colossenses: andai o quê? Nele. Andai em Jesus, Colossenses 2, verso 6. Isso implica, irmãos, em refletirmos que Deus é o autor de todas as coisas, e tudo que Deus faz é perfeito. Efésios 2, aquele que é poderoso para fazer abundante mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, né? Segundo o poder que opera em nós. Ele fez tudo isso. E não há como fugir de viver no caminho de Cristo. Jesus diz lá em Mateus 7, 13, 14, o caminho é apertado, estreito. Mas ele diz ainda em João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que lindo, não é? Fortalecer no Senhor, com fidelidade, naquilo que já foi preparado pelo Senhor. O que será da PIB de Divinópolis daqui a mais 103 anos? Se Jesus não voltar, né? Mas o que será da minha vida amanhã? E da sua amanhã ou depois? Como que termina a história de Éfeso? Vamos ler lá Apocalipse capítulo 2. Eu gostaria que nós caminhássemos para o final
não só do último livro da Bíblia, né? Mas para o final da mensagem, refletindo rapidamente uma coisinha muito importante. Apocalipse capítulo 2, um texto muito conhecido dos irmãos, versículos de 1 a 7, escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas nas mãos direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tem preservado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Parem um pouquinho, irmãos. Que coisa linda que Jesus está falando para a igreja em Éfeso. Essa igreja em Éfeso, a mesma que Paulo plantou junto com Áquila e Priscila, né? Estou confundindo com Ananias e Safira, né? Junto com Áquila e Priscila, com a ajuda um pouquinho lá do... Como que era o nome dele mesmo? Do Apolo, Gaio, Aristarco, né? E depois tem Timóteo vai pastorear essa igreja, João é pastor dessa igreja. Mas essa igreja chega aqui e Jesus manda uma cartinha para ela, endereçada ao pastor Tarcísio, vamos lá, né? Ao anjo da igreja, né? Meus irmãos, está tudo certo até aí, mas depois ele começa a dizer uma coisa importante. Não que o antes não seja. Versículo 4: tenho, porém, contra ti o fato que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, quando olhamos para esse texto, há um livro, Vida Total da Igreja, o autor Darrell Robson, ele fala sobre o perigo da tendência de Éfeso. O que é a tendência de Éfeso? A igreja vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo, vai crescendo, chega num ponto que ela estabiliza, deixa de crescer, de fortalecer, e começa o quê? A decadência. Foi o que aconteceu com Éfeso. E eu não quero que isso aconteça com a minha vida, com a minha família. Alguém quer que aconteça isso? Nenhum de nós. Quando Jesus diz aqui, volta à prática o quê? Das primeiras obras, nós voltamos lá para Efésios, no capítulo 2, quando Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. No versículo 9, quando Paulo fala aí, a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, a palavra obra no versículo 9, obra aqui no versículo 10, e depois a palavra prática das primeiras obras lá em Apocalipse 2, é a mesma palavra, ergon, que quer dizer o quê? Aquilo com que você está ocupado em fazer. Meus irmãos, a fidelidade é muito importante, vigilância e atenção, porque Deus tem um propósito para as nossas vidas como salvos em Cristo Jesus. Não podemos fugir dele. Não podemos. Fidelidade, fortalecimento. Irmãos, Paulo, quando em Éfeso, fazendo os primeiros discípulos e começando ali a igreja, foi instrumento de Deus e conversões aconteceram ali. Pela graça de Deus, operação de poder, poder maravilhoso do Senhor, e a mão do Senhor esteve ali, fazendo realizações sobrenaturais. Irmãos se fortaleceram, cada vez mais no Senhor, porém Jesus advertiu aquela igreja no final. O que Jesus tem a dizer para nós hoje, para nós terminarmos sobre o fortalecimento? Nós vimos sobre o fundamento.
Nós vimos sobre a nossa finalidade. E é necessário fortalecimento com fidelidade para sermos encontrados fiéis. Dentro disso, concluindo, duas coisas são importantes. Pensarmos dentro dessas lições. Não é? Se pensamos no fundamento, na finalidade, na fidelidade, que tipo de fortalecimento eu e você precisamos hoje? Sua vida individual, sua vida particular, sua família, a nossa vida como igreja. Que tipo de fortalecimento? Ou talvez você não tenha experiência salvadora com Jesus ainda. E você precisa render o seu coração, abrir o seu coração à palavra do Senhor que convida você à salvação em Jesus Cristo. Então são duas perguntas, né? Ou duas reflexões. A primeira delas, olha, eu já sou um crente em Jesus e preciso voltar à prática daquelas primeiras obras. Ou então, eu ainda não sou um salvo e preciso de Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Qual é a sua resposta ao Senhor? Qual o fortalecimento que você precisa? Vamos estar